Olá, olá, bom dia a todos os irmãos, bom dia a todos vocês que estão adentrando aqui mais nessa live devocional. Gostaria, por gentileza, de confirmar com você o som, se você está conseguindo ouvir. Dê um sinal, por gentileza, se está bom o áudio. Estou aguardando. Bom dia, meu amado irmão. Eu só queria que você confirmasse se o áudio, Angélica, o áudio está bom? Você está conseguindo ouvir? Você está conseguindo ouvir bem? Dá um sinal. Ezequiel, o som está bom? Ok. Eu gostaria de conversar com você o seguinte pensamento no dia de hoje. Nem eu te condeno. Esse é o título do pensamento que eu quero compartilhar com vocês. Nem eu te condeno. Muito obrigado pelo retorno dos irmãos. É uma alegria ter vocês aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de colocar um louvor, como de costume, é a nossa live devocional. Estamos fazendo aqui um pensamento, estamos fazendo um devocional. Ele ficará gravado depois no meu canal do YouTube e você poderá ouvir quantas vezes quiser. Você ainda pode convidar alguém, se ele tiver disponibilidade. Vamos louvar o Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez para a sua glória. Alegramos e regozijamos nele. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Tree Church, Tree Life Church. Deus, good morning. How are you? Deus abençoe. God bless you. Vamos então louvar o Senhor. Nasce um novo tempo, se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Morning. Uma nova O irmão colocou morning, pastor Paulino. escrita pra nós. Glória a Deus. Muito boa a participação de vocês. Todo passado Everything's fine with me. How about you? me traz vida, liberdade, que me chama ao novo tempo, um novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Erga os olhos que o futuro já começou. Som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história escrita pra nós. Tudo se transforma, todo passado fica pra trás. Me traz vida, liberdade, que me chama ao novo tempo, um novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Erga os olhos
tempestades se dobram, ao som da minha voz as tempestades se acalmam. Deus me deu um novo som que me faz fugir. O som da minha voz faz destruir as muralhas. O som da minha voz faz as cidades curadas. Deus me deu um novo som que me faz fugir. Me traz vida, liberdade, que me chama a um novo tempo, um novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Erga os olhos que o futuro já começou. Que o futuro já começou. Que o futuro já começou. É isso aí, amados irmãos, estamos felizes com Jesus, pois esse é o dia que Ele fez. Eu louvo a Deus, um pastor amigo meu lá de Texas, do Dallas, ele está aí. Eu louvei a Deus pela vida dele. Deus abençoe. Ele diz, estamos conectados desde Dallas, Texas, Estados Unidos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Os irmãos aqui, a Vanessa, a Lu, a Carol, a Vânia, a Tânia, a Ana Sanches. Bom dia, amados irmãos, e todos aqueles que estarão ouvindo essa live devocional. Aleluia, Igreja Verdade e Vida. Deus abençoe vocês, amados. É uma alegria ter vocês aqui. Eu quero compartilhar com vocês o pensamento nem eu te condeno. Amados, muitas pessoas elas não compreendem a graça de Deus, porque para você compreender a graça de Deus, você primeiro precisa visualizar ela na sua mente. Não tem no seu espírito. Não tem como você compreender a graça de Deus. Não tem como você compreender alguém que te ama, mesmo você sendo inimigo dele. Alguém que te ama, mesmo você fazendo tudo contrário à vontade dele. Isso é graça. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos. Há uma luta muito grande na mente dos cristãos, é uma resistência às vezes por não compreender. Mas a partir do momento que você compreende que a graça você não merece, a graça você crê e recebe ela. Aleluia. A palavra não diz que você tem que fazer alguma coisa para receber a graça. A Bíblia fala, receba, aqueles que recebem a abundância da graça. Então, não tem nada a ver, no contexto da salvação, não tem nada a ver com você fazer, e sim receber a graça. Aleluia. Eu coloquei uma frase no meu story do Instagram, com a seguinte frase, o servo, ele foca no fazer, o filho, ele foca no receber. Amados, nós em Cristo Jesus somos filhos de Deus. E eu quero compartilhar mais um princípio da palavra de Deus para explicar a graça para você de uma outra forma, eu gostaria nesse momento. Então eu quero ler o Evangelho de João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8, a partir do versículo 2. João 8, 2. Diz assim a palavra: de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Isto
diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia! Que palavra tremenda, que palavra maravilhosa. Amados, Jesus disse: nem eu também te condeno, tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Antes de eu comentar esse texto, eu gostaria de chamar a sua atenção para um outro texto que eu usei como apoio para esse texto, para que você pudesse compreender mais como que a mente de Deus funciona, como que a mente de Jesus Cristo funciona, para que nós possamos também manifestar a mente de Cristo. Em Lucas capítulo 5, diz assim a partir do versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudados. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, eu queria que você prestasse bastante atenção agora, amados. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amados, nós temos aqui duas pessoas. Uma primeira pessoa, uma mulher pega em adultério, que foi colocada aos pés de Jesus, foi jogada aos pés de Jesus, estava ali prostrada aos pés de Jesus. E temos aqui Pedro, que se prostrou-se também aos pés de Jesus. A mulher acusada de ser pecadora. E agora Pedro está dizendo: eu sou pecador. Então, amados, eu quero compartilhar com vocês primeiro a de Pedro. Queridos, a graça de Deus, ela é um favor imerecido. Se você achar que você merece, já não é mais graça. Entenda isso, por favor. Se você achar que merece de Deus a salvação, então já não é mais graça. É lei, é merecimento. Então, a salvação nós não merecemos. Escute que eu vou falar essa frase. Nós merecíamos o inferno.
Sim, o inferno nós merecíamos, mas o Senhor não nos deu. Ele teve misericórdia de nós lá na cruz do Calvário. O que é misericórdia? O castigo que eu mereço, não me dê. Então, lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, Ele teve misericórdia de nós. O castigo que era para nós, Ele não deu. E aquilo que não era para nós, porque não merecíamos, Ele deu, que é a salvação, que é através da sua graça, que é favor imerecido. Então ninguém merece a salvação. Nós recebemos como um presente de Deus. Se houver merecimento, já não é graça, amados. Amém, queridos? Então, nós vemos aqui, o Pedro, ele trabalhou a noite inteira com os seus pescadores e nada apanharam. Então, Jesus vai e fala para ele lançar a rede ao largo. Ele lança e tem a maior pesca da sua vida. Escute, mesmo Pedro se achando pecador, Deus abençoou a vida dele. É isso que eu quero que você compreenda. Primeiro Deus fez acontecer, Jesus fez acontecer a pesca milagrosa. E quando Pedro viu aquilo, ele ficou tão admirado que ele disse: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Então isso quer dizer que a graça de Deus, ela primeiro nos abençoa, para depois fazer alguma coisa, para depois nos curar, para depois nos libertar. Entenda isso. A Bíblia diz que Deus nos amou ainda quando éramos pecadores. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça não tem nada a ver com autorização para pecar. A graça é uma capacitação divina para você viver a vida nova em Cristo Jesus. Então eu quero que você compreenda que Deus primeiro abraçou Pedro. Jesus primeiro abençoou Pedro. E depois, mais para frente, você vai ver que ele trata: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Deus fez com que Pedro declarasse o amor que Pedro sentia pelo Senhor. E quando a Bíblia diz assim: não temas, doravante serás pescador de homens, ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: Pedro, você ainda se vê como pecador, mas eu já te vejo como justo. Pedro, você ainda se vê como um pecador, um desgraçado, mas eu vejo você um grande homem de Deus para o meu evangelho. Pedro, você se vê como um pecador, mas eu já vejo você sobre a minha igreja. Pedro, você se vê como um pecador, mas eu te vejo lavado, remido e purificado pelo meu sangue, Pedro. Pedro, você se vê como um pecador, mas eu vejo o propósito que eu tenho para a sua vida e eu vou fazer cumprir. Farei de ti. A Bíblia diz: não temas, doravante serás. Não tem nada a ver com Pedro. A obra que Deus tem na minha vida e na sua vida não tem nada a ver com a gente. É pela graça que nós conseguimos. Fomos salvos pela graça. Pela graça devemos continuar vivendo, amados. Aleluia. Não faz sentido recebermos a salvação pela graça e agora tentarmos manter essa salvação através da lei, através do esforço, através do mérito. Eu recebi a salvação sem mérito, eu vivo essa vida na graça sem receber, ou melhor dizendo, sem merecer. Eu continuo dependendo do Senhor. Eu dependi de Jesus para ser salvo, e eu continuo dependendo de Jesus para viver essa vida de salvo. Aleluia! Tudo porque nenhuma condenação há sobre a minha vida. Tudo porque quem está em Cristo, nenhuma condenação há na vida dele. Jesus não condenou Pedro, ele abençoou Pedro e disse: eu tenho um propósito para a sua vida e eu vou fazer cumprir na sua vida. Meu irmão, minha irmã, toda boa obra que o Senhor começou na sua vida, Ele vai terminar. Não precisa você tentar dar jeitinho, não. Fique em paz, descansa nele, Ele não te condenou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos agora uma mulher lançada aos pés. Olha o que a lei faz com as pessoas. A Bíblia diz que eles pegaram ela em flagrante adultério e trouxe a mulher e fez ela ficar em pé
na presença de todos. A lei, ela evidencia o pecado. A lei, ela, se você não cumpre ela, você é envergonhado. Porque aqueles líderes religiosos pegaram aquela mulher e fizeram ela ficar em pé na presença de todos e a acusaram. A lei, ela evidencia o pecado. A lei, ela diz, você errou aqui, e mostra para todo mundo que você errou. Mas Jesus veio cumprir a lei no nosso lugar. Jesus, amados irmãos, ele não nos veio condenar. Escute, amados, existia dois povos na face da terra: os judeus e os gentios, que é todas as nações, judeus e gregos, ou gentios, melhor dizendo. E a Bíblia diz que dos dois povos o Senhor fez um. Então, quando Jesus veio e morreu na cruz, ele se converteram tanto os judeus como se converteram também os gentios para o Senhor. E dos dois povos ele fez um, igreja, homens e mulheres nascidos de novo. Aleluia! Jesus não veio condenar. Por isso que com a igreja o Senhor não nos trata pela lei. Com a igreja ele nos trata com a graça. Jesus veio salvar, Jesus não veio condenar. Meu irmão, por gentileza, entenda isso. Jesus não veio, então a igreja não está aqui nessa terra como sal e como luz para condenar ninguém. A igreja está aqui para pregar a justiça, a palavra da justiça. E a palavra da justiça é: se você está em Cristo, você é um justo, por causa do sacrifício de Jesus lá na cruz. Então, Jesus Cristo, quando ele se depara diante daquela pergunta, a lei manda matar, porque a lei evidencia o pecado e a punição. O juiz, ele julga pela lei. É o que a lei diz que o juiz faz. Mas nós não somos juízes uns dos outros. Meu Deus, Jesus disse: a ninguém julgueis. Irmão, eu não julgo ninguém. Irmãos, eu não condeno ninguém. Eu não fui chamado para julgar. Como ministro do Evangelho da graça de Deus, eu não fui chamado para julgar ninguém. Eu não fui chamado para condenar ninguém. Eu fui chamado para dizer: em Cristo Jesus você pode voltar a ser amigo de Deus. Em Cristo Jesus, o muro da inimizade foi quebrado. Esse é o tempo, nos últimos dias, o tempo da graça. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que o Senhor Jesus me enviou para pregar. Esta é a mensagem. Aleluia! Esta é a palavra. Eu sou ministro da reconciliação. Aleluia! Eu sou ministro da reconciliação. Eu prego o Evangelho da graça de Deus. E o Evangelho da graça diz: toda condenação veio sobre Jesus lá na cruz. Toda condenação veio sobre Jesus lá na cruz. Jesus sofreu, irmãos. O pecado não ficou, o seu pecado e o meu pecado não ficou sem punição. O nosso pecado foi punido severamente no corpo, na carne de Cristo, de tal forma que ele não tinha, Isaías fala que ele não tinha nenhuma formosura para que nós o desejássemos. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Jesus. Então o meu pecado e o seu pecado foi punido lá na cruz, em Jesus Cristo. E o que eu e você precisamos fazer é crer que isso aconteceu e receber essa salvação pela graça. Deus não vende salvação. Deus dá como um presente. Presente você não compra. Presente você não conquista. Presente você recebe e diz: muito obrigado. Aleluia! Se você tiver liberdade, onde você está, diga: obrigado, Jesus, pela minha salvação. É um presente. Você só recebe o presente quando você diz: obrigado. Obrigado, Jesus. Então aquela mulher estava jogada ali no chão, porque é assim que a lei faz. A lei diminui as pessoas no sentido de que você é pecador, você está condenado e você merece morrer pelo que você fez. Mas vem Jesus e diz: eu já fui condenado por ela, eu já morri por ela, eu salvei ela, e se ela acreditar, ela recebe esse presente. Você consegue imaginar o que passou na cabeça daquela mulher? Aquela mulher vendo todo o peso da lei, todo o peso da condenação sobre ela,
E de repente Jesus, o único, amados, o único que, se quisesse, que pudesse atirar pedra nela, era Jesus. Porque Jesus não tinha nenhum pecado. E ele disse para os líderes religiosos da época: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não acusou ninguém. Jesus só fez uma pergunta. Mas a própria consciência dos líderes religiosos é que o acusaram. Que eles também tinham pecado. E por que eles estavam olhando só o pecado daquela mulher? Por isso que eu não condeno ninguém. Aleluia! Porque eu também fui alvo do amor de Deus. Eu também fui alvo da graça de Deus. Ele me amou quando eu era pecador. Hoje eu sou justo. E não tem nada a ver comigo, tem a ver com a obra de Cristo. Eu simplesmente recebi essa obra salvadora como um presente. Aquela mulher que estava sem vida, ela encontra com o autor da vida. E aqueles líderes religiosos vão saindo. E depois Jesus, ele se abaixa, ele se inclina àquela mulher. Irmãos, escute o que eu vou dizer para você. Há uma diferença entre a lei e a graça aqui. A lei, você tem que ir até ela. Lembra de João Batista? Ele estava lá no deserto e as pessoas tinham que sair das cidades, viajar bastante para ir lá no deserto onde ele está para ouvir uma mensagem. Raça de víbora, o machado já está ao pé da raiz. Essa era a mensagem que eles ouviam depois de ir caminhar muito tempo, viajar para ouvir. Mas a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram. Imagine que você tem uma loja e você fecharia, no tempo de João Batista, você tinha uma loja, você fecharia essa loja e você arrumaria o seu carro e ia até onde estava João Batista. E lá você ouvia, raça de víbora. Essa era a mensagem condenatória, a mensagem da lei. Mas Jesus Cristo, a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E então Jesus Cristo, irmãos, imagine, ele não pede para que você vá até Ele. Ele foi até a sua loja. É isso, queridos. E a mensagem de Jesus é: ninguém te condenou? Não, nem eu te condeno. O que eu quero que você entenda é que a graça, primeiro ela absolve. A graça primeiro ama. A graça primeiro te deixa livre, para depois te ensinar como viver a vida, para depois te capacitar como viver a vida na graça. Muitas vezes a lei, ela fala assim, olha, se você não pecar, eu não te condeno. Isso é lei. Se você não pecar, eu não te condeno. Mas Jesus disse, vai, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Então primeiro Jesus manifestou o amor, primeiro ele manifestou a graça, primeiro ele manifestou o favor, e depois ele diz, vá e não peques mais. Isso é graça, favor imerecido. A graça sempre dá primeiro. Aleluia. E aí você, por amor, por gratidão, por livre e espontânea vontade, aí você começa a fazer obras vivas. Porque você experimentou. Quem faz obras vivas? Todo aquele que experimentou o amor de Deus. Todos aqueles que experimentaram a graça e o perdão de Deus, eles foram amados. Eles se sentem profundamente perdoados. E aí então eles fazem para Deus e eles são incansáveis para fazer para Deus. Por quê? Porque o que impulsiona já não é mais a obrigação. O que impulsiona é o amor. Meu irmão, minha irmã, digo para você, Jesus não te condena. Se as pessoas estão condenando você, ouça o que Jesus diz para você, nem eu te condeno. Tenha um dia maravilhoso e louve ao Senhor. Eu quero fazer uma oração. Eu estou sendo movido para fazer essa oração. Você que me ouviu e você quer receber essa leveza de Jesus. Você que me ouviu esse devocional ou que ainda vai me ouvir de qualquer parte do mundo que você estiver. E você se sente condenado. E você faz parte de um círculo religioso que está te pressionando para tirar a sua vida, tirar a sua liberdade que você tem em Cristo Jesus. Eu quero que você faça essa oração comigo, se assim você quiser, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e o único suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Recebendo o amor dele, recebendo o perdão dele, recebendo a absolvição dele.
Se você crê dessa forma, faça das minhas palavras as suas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu recebo o seu amor por meio da obra de Cristo Jesus lá na cruz. Eu recebo o seu perdão. E eu declaro que Jesus Cristo, que veio a este mundo em carne, Ele morreu numa cruz para me salvar. Foi para o inferno no meu lugar. Ressuscitou ao terceiro dia. Me justificou. Subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E de lá intercede por mim. A esse Jesus eu declaro que é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu recebo a sua graça, o seu amor, como um presente nesse dia. E eu me declaro, sou justo, justificado por meio do amor de Deus em Cristo Jesus. Se você crê nisso, você é um salvo. Se você crê nisso, você é uma salva. Aleluia! Nenhuma condenação há sobre a sua vida. Se alegre, regozije, viva a vida que o Senhor deu para você viver, com temor de Deus. Jesus disse: receba o meu amor, vai e não peques mais. O meu amor te capacita, a minha graça te capacita, o meu perdão te capacita a você viver uma vida na graça. Não tem a ver com você. Lembra de Pedro? Farei de você um grande homem, farei de você uma grande mulher, farei você caminhar nos meus caminhos. Eu gosto muito de uma frase do apóstolo Paulo que diz: eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o depósito da minha fé até aquele dia. A minha vida é leve, porque eu ando no jugo de Jesus, e o jugo dele é suave, e o fardo dele é leve. Se você quer receber esse jugo suave e esse fardo leve, amados, abra o teu coração e diga: obrigado, Jesus, pela minha salvação. E você vai sentir a graça fluindo na sua vida e através da sua vida. Continue abençoado, se alegre, porque Jesus, Ele foi o cordeiro mudo que morreu por mim e que morreu por você. Cordeiro mudo. Lá naquela cruz, Ele morreu por mim e morreu por você, para que nenhuma condenação tivesse sobre as nossas vidas. Aleluia. Não abriu a sua boca. Ele sofreu para que eu e você não sofrêssemos. Ele foi para o inferno para que nós não fôssemos. Ele assumiu a nossa maldição para que nós fôssemos benditos. Aleluia! Ele assumiu a nossa podridão para que nós fôssemos purificados. Ele assumiu o juízo para que não fôssemos condenados. Que amor é esse? Que amor é esse? Receba, somente receba. Tragada foi a morte, em Cristo a vitória, a cédula riscada mudou a minha história. Cordeiro mudo, sobre os seus ombros todo pecado, precioso
Aleluia. Está uma presença muito forte aqui. Então, uma presença muito forte aqui, amados irmãos. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com Jesus. Não tem nada a ver com o que você fez. Tem a ver com o que Jesus fez. Não tem nada a ver com o que fazemos. Tem a ver com o que somos. Somos filhos amados, profundamente amados, altamente favorecidos. Essa é a nossa identidade. O amor de Cristo nos constrange. É impossível você receber o amor de Deus sem se constranger. Eu estou constrangido pelo amor de Cristo Jesus. Ninguém te amou. Ninguém te amou como Ele te amou. Se você tem ouvido palavras de condenação, fica com o que Jesus disse: nem eu te condeno. Continue abençoados. Continue abençoados. Em nome do Senhor Jesus, obrigado a todos que têm sido canal de Deus, por livre e espontânea vontade, por gratidão, que têm investido no reino de Deus, para que essas boas notícias possam chegar em toda a terra. Continue abençoados. Que Deus te abençoe.